Olá pessoal, tudo bem? Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre medidas e ergonomia. Então já pega aí papel e caneta, porque vai ser necessário, porque são muitas medidas para anotar. Bem, antes da gente começar a falar desse assunto, não esquece de assistir às aulas anteriores, porque essa já é a nossa terceira aula, deixar aquele joinha bacana e, claro, se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas aulas. E antes de mais nada, a primeira coisa que a gente precisa entender é que em marcenaria nós utilizamos o sistema de desenho mecânico. Portanto, nós sempre vamos falar em milímetros. Usualmente, assim, de uma forma bem informal, você pode sim utilizar centímetros ou metros, não tem nenhum problema. Entretanto, quando eu vou, por exemplo, pedir um determinado corte de chapa, eu sempre vou levar as medidas em milímetros, porque levando em centímetros eu dou muita margem para erro. Já quando falamos, por exemplo, de arquitetura, quando vamos ler uma planta arquitetônica, todas as medidas estão em metros. Isso porque se a parede ficar 1 centímetro para dentro ou 1 centímetro para fora, está dentro do aceitável. Já quando a gente fala de coisas menores ou que precisam de uma maior precisão, nós vamos falar de milímetros, como é o caso da marcenaria. E só para exemplificar isso, imagine que você vai fazer o levantamento de medidas de um determinado espaço, que você vai ali colocar, por exemplo, um balcãozinho. E você vai precisar, sim, anotar os milímetros. Então, 1,52 m é 1,52 m preciso ou é 1,525 m? Entendeu? A gente está falando de 1.525 milímetros ou a gente está falando apenas de 1.520, 1,52 m? Deu para entender? Esses quebradinhos podem te confundir. Por isso, faça sempre as anotações em milímetros. E agora que já falamos da unidade de medida e já está entendido que em marcenaria é milímetros, vamos falar de medidas efetivas, vamos falar de ergonomia. Ergonomia nada mais é do que a ciência que estuda a relação do homem com o espaço de trabalho. E quando eu estou falando de espaço de trabalho, é qualquer trabalho mesmo, não necessariamente é o escritório, ou a fábrica, ou a execução de um trabalho formal. Guardar um objeto, lavar uma louça, cortar um legume, pôr uma roupa para lavar, também são considerados trabalho. E ela também determina alguns padrões médios comuns. Então, por exemplo, eu consigo medir a média de altura de uma determinada população e determinar qual é a média de altura do assento de uma cadeira. Quer dizer que ela vai servir para absolutamente todo mundo? De certa forma, sim. Não quer dizer que todos os indivíduos vão estar ergonomicamente atendidos. Por isso que a gente tem algumas variações e por isso que algumas coisas precisam ser adaptadas ao usuário daquele determinado espaço, daquele determinado trabalho. Então, por exemplo, quando falamos de um escritório, uma cadeira precisa sim ser ajustável. Por quê? Porque aquele funcionário vai passar muito tempo naquela cadeira e ele precisa sentar da forma mais ergonômica possível para preservar a saúde e o uso dele. Já quando falamos, por exemplo, do banco de uma praça de alimentação de um shopping, nós vamos utilizar a média, porque nós não conseguimos adaptar esse espaço para todos os usos, para todos os tipos de corpo humano, correto? E quando falamos de marcenaria e casa, a gente tem algumas medidas que são padrões. Por exemplo, da cadeira, como eu já expliquei, que vai ficar entre 43 centímetros e 45 centímetros a altura do assento finalizado. Uma mesa de refeição ou uma mesa de estudo vai ter entre 70 e 75 centímetros. Essas medidas são convencionadas como padrões. Por isso que você vai comprar uma mesa numa loja, provavelmente ela vai ter ali entre 70 e 75 centímetros. E bem, só aqui nós já temos duas medidas que você pode anotar. A medida de assento, de 43 a 45, e a medida de uma mesa de refeição, de 70 a 75 centímetros. Mas existem outras funções dentro de uma casa, como por exemplo a de cozinhar e a de lavar louça, de preparar alimentos. São a altura de balcões. Essas alturas devem ficar entre 90 e 95 centímetros. É claro que se as pessoas que habitam essa casa forem mais altas, você vai subir um pouquinho a essa altura. Aí para 1 metro, 1,5 m, eu já estou falando de uma altura bem alta para uma pessoa de mais ou menos 1,90 m, 1,95 m. Combinado? Então você pode sim fazer pequenos ajustes para que fique mais confortável para o usuário daquele espaço. Mas por padrão, você vai seguir ali a média. Já quando falamos de armários aéreos, o ideal é que a base desse armário esteja de 1,45 m a 1,55 m do piso. Mas é importante também se atentar
na altura da bancada de trabalho, se houver uma bancada de trabalho. O ideal é que você tenha entre a bancada de trabalho e a base desse armário entre 55 e 65 centímetros, para que a pessoa possa abrir as portas e manusear pelo menos a primeira prateleira desse armário. Você não vai fazer esse armário totalmente baixo, a ponto de não conseguir fazer a mobilidade do restante do balcão, se você tiver. Claro que se você não tiver por apenas um aparador, você pode sim utilizar uma medida um pouco menor, porque a função de trabalho daquele móvel será diferente. Já com relação à profundidade dessas bancadas de trabalho, o ideal é que ela tenha pelo menos 58 centímetros de profundidade. Isso é o mínimo para que eu consiga encaixar uma pia e uma torneira e ter ainda assim um móvel bem funcional. Entretanto, eu preciso ter uma pequena atenção, que essa profundidade tem que levar em conta também hidráulica, se essa pia vai ter ou não calha úmida e todos os demais usos dessa pia. Então a gente precisa ter uma atenção especial a esse móvel com relação à profundidade para saber exatamente onde ele vai ser encaixado. No caso da ergonomia, essa profundidade não vai ser impeditiva para o usuário. A altura, sim, vai ser impeditiva, porque é a diferença entre você ficar reto ou ficar curvado para executar algum trabalho. E aí você deve se perguntar, Joel, mas em relação a guarda-roupas, o que eu faço com guarda-roupas? O guarda-roupa é um móvel um pouquinho diferente, porque como ele é um móvel de storage, ele é um móvel de armazenamento, ele é um móvel que você não executa muitos trabalhos nele, você apenas põe ou retira itens. Então o ideal é que as medidas sejam feitas conforme o usuário. Então é sim, você vai pegar a trena, você vai esticar a sua mãozinha e vai ver qual altura eu consigo colocar um cabideiro. Eu consigo colocar o cabideiro a 1,80 m de altura. Ok, essa será a altura do meu cabideiro. Mas afinal de contas, qual será o vão? Qual roupa eu vou armazenar? Ah, é um vestido longo? Talvez eu precise de 1,20 m de altura. Não, eu vou colocar apenas casaco, 95 centímetros, é mais do que suficiente. No caso dos guarda-roupas, dos armários, eu consigo sim ser um pouco mais flexível com relação a essas medidas, porque a gente está falando de um móvel de armazenamento. É claro que eu não vou colocar uma prateleira extremamente baixa para um uso extremamente frequente. Por exemplo, o ideal é que as gavetas de meias você coloque ali numa altura mediana, numa altura de balcão, algo em torno entre 85 e 90 centímetros. Já um espaço onde eu vou guardar uma roupa de cama, ele pode ser sim um maleiro muito alto ou um espaço muito baixo. Por quê? Porque eu vou utilizar com muito menos frequências. Então você também, quando fala de ergonomia, você fala na frequência de uso. Quanto mais eu uso, mais à mão eu preciso que aquele objeto esteja. E agora que a gente já viu aqui as principais medidas que nós vamos utilizar, eu preciso passar uma coisa que é muito importante. Essas medidas não são absolutas, elas são medidas médias. Ou seja, eu pego a população mundial, faço um estudo de altura e de antropometria dessa população mundial e dito alguns parâmetros para você seguir. Entretanto, você pode fazer esse móvel seguindo um padrão de mercado ou até mesmo fazer esse móvel para uma pessoa em específico. Por exemplo, eu tenho 1,70 m de altura. Para mim, uma bancada de cozinha com 95 centímetros fica extremamente confortável. Entretanto, para o meu irmão, que tem quase 1,90 m, ele vai precisar ficar curvado. Então, talvez, na casa do meu irmão, eu possa fazer sim uma bancada um pouco mais alta, com 1,05 m, por exemplo. E agora que você já entendeu o que é ergonomia e já viu algumas medidas um pouco mais padronizadas e mais comuns, deixa eu falar um pouquinho para você que é estudante de arquitetura, design de interiores, design de produto, coisas do gênero. Tem um livro muito interessante que se chama Dimensionamento Humano para Espaços Interiores. É um livro aí na faixa dos seus 300 a 500 reais, então é um livro caro, mas esse livro é uma verdadeira bíblia e ele deve, ou pelo menos deveria, te acompanhar ao longo de toda a carreira, porque sim, é um livro extremamente necessário. Agora, se você não é de nenhuma dessas áreas, ou até mesmo se você é e não quer gastar 500 reais num livro, fica aqui uma dica muito importante. Vá no Google, pesquise ergonomia e o nome do móvel que você quer, baixe um esquema e monte um caderninho de ergonomia para você. Monte esquemas, porque você tem muitas imagens com muitos esquemas no Google que vão te ajudar a ter alguma noção
da padronização de alturas, de profundidades e tudo mais. E todo esse material você vai utilizar para o resto da vida. Pode ter certeza que você vai utilizar para o resto da vida. Com o tempo, isso fica natural. Então eu sei que uma cadeira de 43 a 45 centímetros, uma mesa de jantar de 70 a 75, um balcão de 85 a 95, essas coisas já são tão naturais para quem já trabalha com isso há muito tempo, que com certeza elas vão ficar naturais para você também. Então, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai continuar falando de medidas, a gente vai falar de como tirar as medidas de um espaço e como projetar paredes tortas, paredes fora do esquadro, tamponamento lateral, recuo. A gente vai continuar vendo esse assunto na próxima aula. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever para não perder a próxima aula. E é claro, você pode se tornar um apoiador aqui do canal por R$ 7,90 por mês, ou até mesmo mandar um chat patrocinado ali embaixo, mandar um comentário patrocinado a partir de R$ 2,00. Ajuda muito o meu trabalho. Então não esquece, a gente tem um encontro marcado na sexta-feira e até lá!